Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre as cenas quentes mais bizarras dos livros. Agora, roda a vinheta. Amigo, que não foi feito pra ser cancelado. E daí se eu só quero ler uma putaria, se eu só quero ler os caras fazendo um neco-neco, sabe? Tipo, e daí? Eu, no caso, vou fazer aqui o papel de advogada do diabo. Pera M. Então, assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Se a gente é independente, a gente tá livre dessas amarras do capitalismo, então a gente pode inovar à vontade. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, gente, no episódio de hoje, esta companhia ficou completamente maluca. A gente fez um motim, a gente expulsou a Rai e o podcast é todo nosso, né? O podcast agora só é baixo calão, putaria e dedo no rabo. Mas brincadeira. A gente ama a Rai, tá? Rai, amamos você, mas essa semana. Exatamente. Essa semana a Rai teve que sair, né? Porque ela vai fazer a entrevista do episódio novo do quadro dela, né, sobre a escrita. Então, se você estiver ouvindo isso, provavelmente foi postado dela ontem ou vai ser postado amanhã. Então, fica de olho aí, porque vai sair entrevista e tal. Muito boa. Vamos lá. No episódio de hoje, a gente decidiu entrar numa hype que está no Twitter, não é mesmo? Que tava falando um tempinho aí, de um livro meio bizarro, que ele era um livro americano que apareceu aí, de um romance com um tal de um alien. Aí a gente começou a pensar, né, que já que vale tudo, vão abrir a porta do cabaré e a sessão da bizarrice com fogo no rabo está aberta. E a gente vai falar hoje de completamente as cenas mais bizarras nos hots. Isso pode incluir contexto, a cena em específico, ou qualquer outra coisa que você acha bizarra que esteja num romance hot, porque olha, vou contar pra vocês, tem muita coisa e este grupinho aqui, a gente gosta de umas coisas meio bem duvidosas, não é mesmo? Eu vou começar falando do Às vezes nem meu. gosta, mas a gente lê. É verdade, verdade. Mas o gosto é duvidoso. Eu vou começar com. Olha só, hein, galera. Eu vou começar com um romance de época. Como Se Vingar de um Cretino, da Suzanne Nock, foi um livro que eu acabei conhecendo. E a proposta dele, por si só, é bem diferente dos outros livros romance de época, que é bem desse gênero. Porque nesse aqui a gente tem um grupo de 3 amigas, porque são os 3 livros principais, onde elas acabam fazendo uma lista sobre como dar uma lição a um homem que elas vão escolher. E o primeiro livro, que é esse, né, é da Georgiana e o Lord Dare. Só que eles dois têm uma picuinha de muito tempo, é uma coisa bem cão e gato, porque eles fizeram uma aposta. Na verdade, o Lorde, né, ele faz uma aposta, e a aposta dizia que ele tinha que roubar uma das meias da Georgiana. E como a gente tá falando de um romance de época, então obviamente isso aí era algo muito fora da casinha, você pedir a uma dama uma meia. Então eles acabam meio que se envolvendo e eles vão lá e transam. Só que aí, como tem toda essa história da aposta, eles se separam e aí, ódio mortal. A cena bizarra em específico que eu quero comentar aqui é a última cena do livro, que é quando eles. Porque assim, no decorrer da. Que eles vão se apaixonando e tudo mais, né? Óbvio. A, entre aspas, vilã, que a Georgiana ela tem um propósito que é exatamente é, dar, dar vida a essa lição pra menina que eu esqueci o nome casar com o Lord Dare. Só que aí não dá certo, eles se apaixonam. E aí essa menina, ela meio que fica, entendi. Então quer dizer que você me enganou e agora vai roubar meu homem? Não vai não. Aí ela pega, ela não sei, não me lembro nem como, mas ela rouba a meia e leva para casa dela. Aí os dois, que são dois tontos, falam assim: "Ai, vamos lá buscar. Vamos lá buscar". Aí eles vão, entram, invadem a casa da mulher, vamos deixar aqui claro.
E aí eles entram no quarto dela. E ela tá meio que dormindo, né? Reparem que eu falei meio, né? E aí eles começam a ouvir uns barulhos. Quando eles entram no quarto, ela já fala um nome, que eu não vou me lembrar, gente. Eu só lembro dos dois principais. Aí eles ficam em choque e se escondem. Daí o homem sai da janela. E aí começa a malemolência entre essa menina, né, vilãzinha, e esse cara que chegou aí e tal, não sei o quê. E ele queria casar com a Georgiana, mas a Georgiana falou: não quero não. Só que no meio disso, os caras estão transando. E o Lord Dare e a Georgiana estão atrás de um biombo e eles estão ali olhando, ouvindo tudo que tá acontecendo, ouvindo uns gemidos e tal. E a Georgiana começa a Meu ficar Deus. excitada com o que ela tá ouvindo. E aí, o Lord Dare Mas, amiga, também ele fica lá, tipo, pornô do século XVIII? exatamente. E aí eles começam, quando vê, ela, vou botar a mão aqui no seu amiguinho, né? Aí eles começam também a meio que se tocar e tudo mais. Só que, do nada, a porta abre e os pais da menina aparecem. E aí, no meio disso, os dois estão lá transando. Daí a família vê a bunda do cara. E Ué! os outros dois estão atrás do biombo, que eu acho que vocês não esqueceram, né? Aí eles simplesmente catam a meia, o outro levanta as calças como dá, que é o Lord Nair, e ele sai correndo dali. E aí eles acabam levando uma fama, porque ninguém entende muito bem, a família não consegue ver direito quem são, mas o Lord Dare tem a fama de canalha. Então o que acontece é que eles ficam falados na boca do povo por ter entrado numa suruba. Eu acho incrível. Esse livro é muito bom. Eu recomendo a todos, porque o livro é muito, 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 muito bom. Sério, nota 10. Ele é maravilhoso. Pode falar, Amy. Então, gente, eu tô um pouco em choque, mas Eu não sei se eu fico surpresa com a história ou surpresa porque ela falou que o livro é muito bom e ela recomenda. também Sim, o livro é Eu muito acho bom. que plot twist, né? Porque é pra gente falar coisas bizarras. falar que o livro é bom, Todo mundo aí recomendando os livros. ok. Eu, ao contrário, eu não recomendo esse livro de jeito nenhum. Se você quiser ter uma boa leitura, se você quiser, sei lá, sair com o seu psicológico intacto, sabe? Não é um tipo de leitura que vai te trazer tristeza pelo contexto, é porque o que você tá lendo é tão ruim que você fica triste. Mas, enfim, o que eu tô trazendo é o Senhor Daniels, que é um livro de 2014, é, tipo, muito velho mesmo. E o Nossa, contexto, eu lembro do hype deste livro. lembra do hype desse livro? Então não vale a pena. Não vale. O que acontece? O contexto da cena é o seguinte: a gente tem a protagonista e tem o par romântico dela, que ele é o professor dela. E do ensino médio, não estamos falando de faculdade, estamos falando de ensino médio. E o que acontece? A cena é: o irmão dela acabou de ser expulso de casa por. Eu não lembro direito se foi porque a mãe dele era homofóbica ou porque a mãe dele culpa ele pela morte do pai. Provavelmente foi os dois, se eu não me engano. A mãe dele descobre que ele tem um caso com outro garoto, enfim. O menino, ele tá na casa do professor dela e ela, tipo, no início da cena, ela estava completamente abalada junto com ele, porque ele foi expulso de casa, ele não vai ter mais lugar onde morar, ele não tem emprego. E, tipo, ela vai e pede pra ele: olha, deixa o meu irmão na sua casa. Aí o cara aceita, o garoto vai deitar, ele dorme no sofá. E do nada começa uma cena de sexo entre a protagonista e o par romântico dela. Sabe aquele tipo de coisa que não pede esse tipo de cena, sabe? Não, em nenhum momento Uhum. a cena tá totalmente dramática. O garoto acabou de sair de casa. Era pra você estar triste. E aí começa uma cena de sexo que a cena é patética. Ele fica lendo Shakespeare pra ela enquanto Ai, tá nossa. Eu falava assim, meu filho, você tira para fora, não quero continuar. Muito não, obrigada. não estou, já brochei nesse momento. Tudo bem, eu brochei, não dá. Porque assim, ele fica lendo Shakespeare pra ela e fazendo citações. E cada, se eu não me engano, cada citação ele faz um É o oral. Rissante. É É, o Olha, meu Rissante, Deus. né? É isso aí.
Já sabemos de onde a Sarah Gimes copiou. Ele é o Rizand do Paraguai. Quer dizer, eu acho que o Rizand é ele do Paraguai, enfim. Mas aí, assim, tá tendo essa cena de sexo. E enquanto o garoto tá lá na sala, desmaiado, porque ele toma meio que calmantes. E aí, no outro dia... Quer dizer, não no outro dia, no meio da cena de sexo, a cena para, o telefone da guria toca, e aí a mãe, querendo pedir desculpa e trazer o menino de volta, ela vai olhar na sala, o menino não tá mais na sala. O menino pegou um carro, ele bateu com o carro e ele morre. E é isso. Porque eu não posso falar, pode não culpar a protagonista. Mas assim, você tá com seu irmão num momento sensível, ele está mal, você vai transar? Gente, mas que fora de hora. E a autora achou muito bom tom botar isso na cena. E, by the way, é um livro. Quebra totalmente o clima, né? Nossa, completo. Era pra você ficar triste e daí não faz sentido. Você fica, tipo, confuso. Eu senti raiva, porque, assim, é um livro de 2014 e esse personagem, ele é o único personagem LGBT do livro. E ele morre pra protagonista evoluir, sabe? Esse é o nível desse livro. Mano. Eu vou ser sincera aqui que no discurso que teve depois no enterro do garoto, eu chorei. Mas depois eu parei pra pensar, eu estou chorando porque eu estou triste ou eu estou chorando porque eu estou puta? É porque eu tava puta. Então, essa é a minha cena bizarra que eu tenho, porque eu não leio muito livro hot, né, galera? Então, assim, essa é a minha cena bizarra pelo contexto. Porque me deu raiva. Eu deixei puta. Você não transa. Seu irmão foi expulso de casa, você não transa, você fica com ele, te dá apoio moral. É isso que você tem que fazer. Você não vai transar. Lição de vida. Aí, pros ouvintes. Cuide de seu irmãozinho. Ponto. Quem agora vai lá. Peraí, momento da transição. Pode ir, Sally. Então, falando de hot bizarro, foi um pouco complicado pra mim, porque eu tenho muito bom gosto, aparentemente. Então, assim, foi um pouco difícil de escolher entre tantas opções qual delas era a pior. E aí, assim, tem um livro que eu li há muito tempo e eu não sei se eu achei absurdamente bizarro porque ou porque eu li numa idade que eu não devia estar lendo aquilo. Mas eu li esse livro, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos. E o que acontece? A história o livro é Swan, da Nina Merik. Ele não é mais publicado aqui no Brasil, eu nunca mais vi esse livro. Eu tinha ele, mas eu perdi, então não sei se vai conseguir ler. Se conseguir achar, provavelmente é um PDF pirata, porque nem a versão americana tem mais. Então, assim, vai por sua conta e risco procurar aí na pirataria, porque não tem mais onde achar, onde comprar esse livro. E aí, esse livro, ele conta a história de uma menina que ela se muda para uma cidade no meio do nada, é sempre assim, e ela vai para essa cidade, e essa cidade é uma cidade pequena, e tem uma lenda lá que numa árvore, eles enforcaram um cara nessa árvore, porque ele matou umas pessoas lá, há tipo, muito, muito tempo atrás. E aí ela tá brincando com a prima dela, que é a melhor amiga dela, nessa árvore, e ela se pendura assim num galho da árvore e cai. E nisso que ela cai, ela tem umas visões desse cara sendo enforcado. E assim, ela sempre teve visões, ela tem tipo meio que um meiazinha aí de bruxa, uma coisa assim, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu li, então não lembro de todos os detalhes. Mas eu sei que ela e a prima dela decidem que é uma ótima ideia elas fazerem um golem, um boneco de barro, para chamar o espírito porque assim, ela começa a se comunicar com esse espírito do cara que foi enforcado, e esse espírito convence ela a fazer esse golem. E aí elas fazem, chamam, e aí quando aparece um cara novo na cidade, que ninguém conhece, ela já sabe quem que é esse cara. Ela sabe que é o tal do cara, e ele é, tipo, maravilhosamente lindo, incrível. Ele... sabe que eles começam a descrever, assim, a beleza dele toda vez que ele aparece? E aí, assim, é muito bizarro. Porque esse cara, ele meio que manipula a cidade inteira. Então, todo
mundo começa a gostar dele. E as mulheres na cidade começam a... Você claramente começa a ver que todo mundo tá desejando ele. As mulheres de todas as idades. Tipo assim, todas as mulheres hétero começam a querer ficar com esse menino. E aí todo mundo começa a usar esmalte vermelho, passar batom, usar roupa curta. Tudo pra tentar chamar a atenção dele. E ela começa a ficar meio paranoica, porque ela começa a ver toda a cidade fazendo coisas pra agradar esse cara que ela sabe que é, tipo, um assassino, que matou várias pessoas e foi enforcado. Só que ele contou toda uma história triste, que ele fez isso porque esses caras, eles estupraram a noiva dele, uma coisa assim. E aí, ela começa, tipo, também... Ele começa a manipular ela também e falar sobre como ela era a única que ele podia ser verdadeira e coisas do tipo. E eles dão vários amassos no decorrer do livro, e ele dá vários amassos em metade da cidade também. Tem uma cena que eu lembro que eles dão um amasso no meio de um milharal. Tipo, tá tendo uma festa de milho lá, e aí tem um esconde-esconde no milharal. E aí eles se enfiam no meio lá do milharal e começam a se pegar fortemente, bem loucamente, assim, sem nenhum tipo Nem um de pudor. pudor. Aí eles ouvem um barulho e saem. Exatamente. E aí, ela só vai, né, porque ela é virgem, óbvio, né? Pelo amor de Deus, ela é um romance young adult, a menina é sempre virgem quando acontece essas coisas. E aí ela lá no capítulo do livro, ela vai lá, ele aparece lá na casa dela, e daí ele fala que... Porque o objetivo dele, né, era se vingar das pessoas que enforcaram ele. Só que, tipo assim, é os tataraneto das pessoas que enforcaram ele. O que as pessoas têm a ver, né? Nada. Mas ele queria vingar e se vingava das pessoas. Daí, ele vai lá na casa dela, e aí eu sei que eles... Tipo, a cena é descrita assim como super romântica. Que daí eles deitam assim no tapete, na frente da lareira, e aí ele vai lá, fala umas coisas bonitas, e aí lá a cena é ok. Só que daí o problema é que ela acorda e ela tá do lado de uma poça de barro, porque o moço era barro, não era uma pessoa. E aí o moço, tipo, foi embora. Ele voltou a ser barro. E aí eu penso, tipo, Meu Deus! Que momento isso desesperador, mano. Porque uma poça de barro, ela, tipo assim, ela pega e aí e ela começa a chorar, porque daí, ele foi embora, não sei o quê. Garota, pensa as DST que tem no barro. Imagina! Meu Deus, ela beijou o barro, meu não Deus! Eu não consegui processar muito bem o que aconteceu, porque eu tava envolvida na história e daí eu tinha até esquecido que ele era barro. Daí quando ela acordou assim, lá da poça de barro, eu fiquei, meu Deus, que negócio estranho. Porque, tipo, agora ela tá ali, tipo, não é que o cara foi embora. Ele tá ali ainda. Ele Só só que ele é um barro. virou barro mesmo. Vai, recria a cena do isso Ghost aí. lá, E eu achei... e aí forma o homem de novo, o barro. Porque assim, mas é que tem livro 2, né? Eu nunca li o livro 2, mas tem livro 2, ele deve voltar de alguma forma aí e sei lá, né? Como que volta, se volta de barro de novo, como é que vai acontecer, mas não pretendo ler, não recomendo também. É uma leitura bem perturbadora, até hoje ficou assim na minha cabeça, todas as manipulações que ele faz com as pessoas da cidade, tipo, ele é um personagem muito manipulador, muito horrível, assim, você começa a se sentir enganado, porque você começa a gostar dele, e daí você lembra que ele é uma pessoa ruim, e daí você gosta dele de novo, daí você lembra que ele é uma pessoa ruim, e você fica o livro inteiro assim, faz péssimo pra tua cabeça. E é isso aí. Nossa, gente, Borrão, as pessoas que se você deixaram tem a se dizer enganar por um barro. É um Por um bando de gente burra, né? Um homem de barro. Pois é. Vai, Lohan, fala aí. Seu momento. Nossa, gente. Caraca, muita coisa. Gente, ponto. Vamos lá, né? Eu vou. Eu acho que Prefiro lá, comentando o surubão lá da década do século XVIII. Cara, eu ia ficar assim, né? Tipo, teus pais te pegarem transando já é bem constrangedor e tal. Mas eu ia ficar muito mais puto se, tipo, eu levasse fama de ter participado de uma suruba, sendo que eu só levei os amassos, saca? Eu fiquei assim, cara, não aconteceu. Eu só tava me amassando atrás do quê? Era um... Biombo, sei lá.
Enfim, era tipo um negócio que se troca ali. Bibos. Nunca lembro o nome disso. Vamos pensar, tipo, tu leva a fama de que tu participou de um surubão, mas na verdade não aconteceu, cara. Na verdade, foi até estragar o momento por causa que os pais entraram nessa. Então, tipo, reviravolta atrás de reviravolta nessa cena, assim. E por uma meia, reparem. Eu ficaria extremamente revoltada, pra ser sincera. Mas ok, ainda acontece, né? Tipo, acontece. Sobre o do irmão, assim, cara, tô muito triste, sabe? Meu irmão, ele tá passando por momentos ruins. Vou dar uma sentada aqui pra estragar o mood do livro. Cara, que viagem, mano. O irmão foi expulso. O irmão tava. Ele vendeu apoiar ele, eu vou transar. É isso, gente. Acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Tipo, se tu tem alguém que você gosta. Né, gente? Pois é. Eu acho que a pessoa tem um psicológico muito bem, sabe, bem saudável a ponto de pensar assim, eu não posso fazer nada, gente. Então eu vou transar. E é isso. Péssimo. É isso. Nossa. Ser humano Sobre o horrível. Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Sim, Pois ela é. meio que se fosse a coisa mais, tipo, finalmente eles estão juntos e eles estão transando e nossa, que coisa linda. Não, cara, o irmão dela tá triste. Eu gosto mais do irmão dela do que dela, pelo amor de Deus, protagonista suportável do caralho também. Aí é isso. E o último da série. Primeiro, crianças, se você está ouvindo este podcast, você já está errado. Agora, se você também está lendo pornô, por favor, não leiam pornô, gente. Sério, o que você estava fazendo para você ler um livro desse? E outra coisa, Mas gente, o livro que assim, a série para leu... pra pensar que eu li O Caçador de Pipas com 9 anos. Nossa, Que você eu não sei se odeia, vocês sabem, menina. se vocês já leram Caçador de Pipas, mas Caçador de Pipas tem uma cena de estupro, tipo, com as crianças, assim, um bully lá estupra o outro menino lá. Tipo, Nossa, não é é violência, não é sexual, sabe? Tipo, é só pela violência mesmo. Porque os dois são crianças, assim. E assim, eu já tava fodida da cabeça, né? Isso aí foi de menos mesmo. E a série, Legal. ela dizendo que ela tem um bom gosto, ou seja, vocês já viram que a gente tem uma problemática. Não, Kiko que tá esse podcast. Pois é. cara, ai, por favor, volta. Isso aí que Isso é porque É. o fato da. Cara, vamos lá, né? Elas têm a brilhante ideia de criar um golem, né? Que é o quê? É o carinha lá de bairro. E aí elas invocam um assassino de não sei quantas décadas atrás para voltar. Ele volta lindíssimo. E eu imaginei tipo alguém da família Cullen chegando na cidade, assim. Sim, mas foi mais ou menos isso. Com toda certeza. E foi assim que o Carlyle nasceu. Agora eu entendi. Agora descobrir a origem. Ah, não. Cara, não. Meu Deus. Ah, não É dá. incrível. Sem A condição. breve segunda vida de Carlyle Cullen. Tudo, Carlyle Cullen tá vivendo dentro de um troço de bar. Que horror. A série contando, não, fizeram uns amassos no milharal, eles ouviram o barulho e saíram. E aí depois tem a última cena em que eles transam. Aí eu tava, ok, tá de boa. Do nada ela acorda. E o cara Ela vira em o cima de um barro. carro. E o mais engraçado é vocês comentando, o cara ainda tá lá. Meu Deus! Puta, não vamos julgar os fetiches alheios, ok? É Provavelmente verdade. nisso. O conselho é não transem com barro. Da Por favor. não é legal. O conselho é assim: se transar com barros e camisinha. É verdade. É Principalmente o um mínimo. barro que rapa a cidade inteira. Bastante Exato. Boa, gostei, gente. só isso. Ele tem como engravidar alguém?
Ih, acho que não, né? Barro. Não, Acho mas que é ele só suja só por dentro. Ai, velho. Nossa, sai pro mato. nossa, isso seria. Eu prefiro nem pensar nessa parte assim. Eu gosto de imaginar assim que ele foi educado e pelo menos tirou na hora do, Da do gozada, né? orgasmo ali, pelo menos tirou pra fora. Porque senão, pensa, tipo, a infecção urinária que essa menina vai ter vai durar meses. E daí, Ui, pra ela vai, explicar pra ginecologista como que foi parar barro dentro da chota dela. Deve ser complicado. vai mijar marrom o mês inteiro. De Deve ser acabar. uma menstruação bem estranha. Pois é. Vamos para o debate, né? Vamos para uma. Eu queria falar que, assim, a gente sabe que existe muito livro bizarro, né? A Célia e eu estamos aqui de prova, porque isso aqui foi uma porta de entrada, porque há piores. Não, eu tô falando sério. Piores. A gente só tem vergonha de falar em público. Pois é, mas vocês acham que esse gênero tipo, que ficou famoso agora com esse do Alien, né? Que é uma fantasia meio sobrenatural, erótica, tipo, ficaria famoso de alguma forma aqui no Brasil, com pessoas brasileiras escrevendo sobre, porque assim, até tem uma série de uma brasileira, né, que ela escreve sobre aliens, né? E aí ela também tem uma série. Enfim, mas vocês acham que por algum acaso isso tende a virar uma, sei lá, famoso? Não, Cara, eu acho que não. acho que não, sinceramente, porque mesmo no gênero de dark romance, porque isso entra meio que fantasia, misturado com dark romance, porque eu já vi umas problemáticas desses livros, acho que os dark romance brasileiros não viajam tanto assim, não. Isso é coisa de Uhum. estadunidense. Estadunidense que viaja desse jeito. Sinceramente, acho que não chega assim, não. Não, e outra que é o dos estadunidenses e, tipo assim, não é literalmente sobrenatural. Ela vai te mostrar por que que é sobrenatural. Ela vai te explicar. Eu acho que não é pra Eu mim. acho que aqui é muito difícil. Essa moda não pega aqui. Tipo, porque na época que teve os romances eróticos que estavam muito, muito em alta, né? Que foi aquela toda do 50 Tons de Cinza, né? Ainda assim teve, né, muito julgamento nessa parte de romances com tipo, plays, né, de dominação e tudo isso. Então, tinha muita crítica em cima de quem lia esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que não é uma coisa que se pegar, vai pegar assim numa escala grande. Ia ser um gênero muito específico, né? Eu ia falar, é bem de nicho mesmo. É realmente quem curte esse negócio, se você tem contato de alguma forma com algum romance sobrenatural estadunidense, porque é de lá que eles vêm, e aí você acaba curtindo e entra pra esse nicho, porque se você não curte, você não vai ler esse tipo de coisa e ele não é muito, muito famoso assim e Mas, tal. mas tipo, esse gênero hot tem a intenção de deixar o leitor assim excitado? Ou tem Tem. alguma outra? Teoricamente Ah, sim. Não. É porque assim, entendi. não é uma coisa que a pessoa ela vai pegar e ela vai entrar Mas, lá e vai procurar, tipo, livros eróticos com tentáculos. Não é isso. É. O que vai acontecer é um processo de bizarrice. Tudo Uhum. começa ali no teu romance normal, entendeu? E daí você vai evoluindo na bizarrice. Por exemplo, o que a gente estava conversando fora, né, da gravação, que a gente estava falando sobre lobisomens. Você provavelmente todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá aqui, já conhece pelo menos um romance que tem um lobisomem. Nem que seja Crepúsculo, tem um lobisomem lá no meio. E um dia você tá lendo um romance de lobisomem, e aí no dia seguinte você começa a ler um romance que é um Homem-Pantera, e aí no dia seguinte você vê e tem um alien ali. E daí é dois pulos, entendeu? Pra você começar a coisa mais bizarra. Porque é uma coisa puxa a outra. É uma porta de entrada para drogas maiores. Porque assim, você começa Exatamente. numa coisa leve, você começou no Crepúsculo, entendeu? Aí você entrou num grupo que as meninas falaram assim: lê esse livro, é legal, mas espera lá, esse livro, eles são 15 livros. Aí você começa a ler o primeiro.
Aí você fala assim, ah, legal. Aí começa a ler o livro. Aí, no meio do livro, a autora já encaixa o que vai ser o próximo. Aí você termina o livro e fala, vou ler o próximo. Aí isso vira uma bola de neve, porque a autora enfia. No meio do segundo livro, ela envia o terceiro, aí vai pro quarto, vai pro quinto. Quando você vê, você já terminou de ler a série. Entendeu? Nossa. E é realmente eu essa senti evolução. um pouco de experiência pessoal ali no relato Que da. isso, imagina. Não, que isso. E pior Mas que sim, evoluir é tipo, bizarrice mesmo. lobisomem é o pornô bizarro mais fácil que você tem, assim, porque shifter é uma coisa estranha. Porque você para pra pensar assim, beleza, tem o hot lá quando eles estão humanos, ok. Mas daí, quando muda, você pensa, Uhum. esse lobo aí, porque o lobo tem todas aquelas cenas fofinhas, assim, ai, abraça o lobo, dá beijinho na cabeça do lobo, faz carinho na cabeça do lobo, dorme porque o lobo é quentinho, daí você dorme abraçado do lobo. Aí você pensa, e se o lobo fica de pau duro nessa brincadeira aí, o que acontece? Porque ninguém fala dessa hora. E aí começa a bizarrice, entendeu? Porque enquanto você tá fazendo carinho na cabeça do lobo, ok, mas quem tem cachorro sabe que o cachorro, ele não se contenta só com carinho, ele engancha na tua canela e ele fica ali, até você soltar o cachorro. Ai, meu Deus, Então, me você acha que o lobo não ia fazer a mesma? Eu tenho Amiga, eu não leio essas coisas. muita desconfiança de lobisomem. gente. Eu nunca namoraria com um lobisomem. Vai que engancha na minha canela aquele lobo lá, porque o cachorro eu consigo empurrar. Agora um lobo daquele do tamanho do Jacob lá, imagina, se aquele cachorro lá engancha em você, você nunca vai desenganchar. Não, mas aí, ó, pensa pelo lado bom. Pelo menos é um lobisomem. E quando é um leão? Entendeu? Tem que pensar. Tigre, né? E quando é um leão? E outra, eu já cheguei a ler histórias que, assim, você começa no básico, que é o shifter mesmo de lobo. Aí tá aquela coisa amorosa de companheiro. Quando ele vai mudando os livros, que aí você vai vendo outros tipos de shifters, né? Aí entra os felinos. Aí você já começa com a porra do leão. Só que o leão, ele é um felino, então quer dizer que assim, ele não tem um parceiro, ele tem dois parceiros. E tá entendendo? Então ele encontra o primeiro, e aí no meio da história aparece o segundo parceiro, que na verdade é o parceiro, vai formar um trisal. No meio disso tudo tem uma guerra acontecendo. Tigre também, que ninguém para pra pensar também que na Maldição do Tigre, o Ren tava lá de tigre, mas ele tava olhando pra Kelsey e ele tava pensando em maldades, enquanto ele tava lá um tigre. Meu Deus. Pensando em maldades com você. Pensando em maldades. Aí você leu A Maldição do Tigre, você não parou pra pensar nisso, mas o Ren tava lá pensando nas maldades que ele ia fazer com a Kelsey depois. Porque ele não podia virar homem ainda, mas ele tava pensando. E aí você também tem outro livro também que todo mundo leu, mas eu acho que ninguém parou pra pensar, que é Crônicas dos Kane, do Rick Heard. Lá vem. Porque quando eu vou contar spoiler aqui, porque livro velho a gente conta spoiler. Mas quando você chega lá no final da trilogia, a Sede ainda não decidiu se ela quer ficar com a Anubis, que é um deus, ou com o Alt, que é um menino lá. E aí o Alt fica lá, ele tipo quase morre, e daí pra ele sobreviver, o Anubis, que é um deus, né, ele entra no corpo do Alt. Tipo, ele fica, tipo, ele... Como que é? Ele faz o Alt ficar possuído. O Alt fica possuído pelo Anubis. E aí, a Sede diz, perfeito. Por que escolher um se eu posso ficar com os dois? Meu Deus! Com o Alt, que na verdade, dentro da cabeça do Alt tá o Anubis e o Alt. Só que quem fala, eu não sei quem é. Eu não sei se quem tá falando pelo corpo do Alt é o Anubis ou é o Alt. Mas eu sei que na cabeça os dois estão vivos. E aí eu penso, Rick Riordan, mas você pensou na logística disso? No futuro que Meu Deus! vai ter? Olha, o transtorno de personalidade. Você acha daí, aí você fala comigo aqui. Não, porque como que você vai achar uma coisa bizarra? As coisas bizarras estão à sua volta. É uma máfia. Eles estão tentando te corromper aos poucos. É uma máfia? Para o teu cérebro se acostumar com a bizarrice. E daí quando você vê, chega um alien e você diz, tudo bem, alien, tentáculos, um pênis com textura. Olha, por que não? Né? Tentáculos é fora do limite, hein? Essas pessoas que escrevem, tem que tomar vergonha na cara.
Para quem gosta disso achei é que japonês. série aí, quando falaram Provavelmente dessa série do... se inspirando nos rentais bizarros do Japão. E olha no que Pois deu. é. Olha só, Sim. vai aparecer alguma coisa parecida com aquele Bride Orc, sei lá o nome, Orc Bride. Vai aparecer um negócio bizarro desse. Não Você já tá quero. sabendo Parem mais com que isso, eu, hein? autoras. Eu queria Não, falar que pode falar. Vai falar. hoje qualquer história que eu ler e tiver tentáculos, leões, pandas e lobisomens, eu não Pandas. me Eu vou preocupo. lembrar desse episódio também. Eu não mais preocupado se, caraca, o personagem pode morrer. Eu vou ficar assim, será que esse lobisomem tá excitado? Será que Mas você não precisa pensar. Essa que é a questão. Quando vem, que nem Maldição do Tigre, ele podia ficar, tipo, 6 horas como homem, né? E aí as outras horas ele tinha que ficar em tigre, né? Aí ele tá lá beijando a Kelsey 6 horas por dia, porque é o tempo que ele tem. O que ele tá pensando nas outras 18 horas? Eu tive que fazer a conta aqui na minha cabeça. Nas outras 18 horas ele fica olhando pra Kelsey e a Kelsey às vezes fala, tipo, que ele tava olhando e aí às vezes ele rosna porque ela é perto de outro cara, porque ele fica, não, que bizarro, Olha, simplesmente. Para terminar esse podcast, eu queria explicar a referência que eu soltei, que é um hentai nojento, né? De um futuro apocalíptico onde tem esses orcs, e aí chega um cara, aí ele é estuprado, ele é desmembrado, aí ele engravida, porque não entende essas coisas japonesas. E aí chega um amigo dele e vê o cara parindo um monte de porco. E aí o que ele faz? Nossa, amigo, você não precisa mais viver, né? E corta a cabeça dele. Pronto. É isso que vai virar os hot. Brincadeira, gente, não vai não, porque eu tenho certeza que as pessoas têm consciência. Eu não teria essa certeza, eu não tenho essa certeza. Estou dando Não, dando um acho que é voto de muito confiança. extremo pra chegar nesse nível. É muito extremo. Mas se preparem, gente, porque se tudo der certo, a leitura coletiva desse romance do Alien, não esse que ficou famoso, o Ice Planet lá, porque eu sei que tem abuso, mas tem outra série de Alien. Então se preparem. Vai ter podcast. Ou não vai. Ou não vai. Não contem também, não sei. Enfim. Olha só. Eu dou aqui a minha palavra que eu vou encher o saco da Rai pra ela ler isso. Ela vai me Meu odiar. Deus, por favor. Mas vamos encher o saco da Rai pra ela ler isso. Ela já vai estar brava com o tamanho do episódio. Mas tudo bem. Agora a gente vai deixar ela com raiva. Gente, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado dessa loucura. Não se ofendam, por favor. Cada um tem seu gosto, tá? Vocês podem. A gente tá abrindo as portas para dizer que o meu e o da série em específico são bem ruins. A gente nunca disse que era bom. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um episódio. Bom, Book ouvinte, se vocês não conhecem minha voz, certo? Então, sou eu, a Rai, invadindo o encerramento desse episódio para falar o mais rápido possível. Obrigada à minha equipe por terem me substituído nesse momento, porque eu realmente tive que sair, porque eu estava fazendo prova da faculdade e resolvendo outros problemas relativos ao podcast, que é gravando sobre a escrita. Então, primeiramente, muito obrigada a todos que participaram desse episódio, muito obrigada pela escolha do tema, muito obrigada pela entrega que vocês desenvolveram ao longo desse tempo. E muito obrigada pelo desempenho de vocês durante as suas falas, que foi realmente muito bom. Parabéns a vocês por isso. Eu senti uma certa segurança de ter deixado isso na mão de vocês, apesar de que vocês formaram o meu programa numa... Eu não sei que palavra eleger para descrever isso. Enfim, só uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Eu não me responsabilizo pelo andamento da audiência desse podcast depois desses dias, tá, gente? Porque eu dei de conselho pra essa galera que a gente veio começar a falar de tema mais adulto e eles se interpretaram errado. Então, assim, eu não sei mais o que falar pra esse povo. Eu vou me retirar. E eu vejo vocês na próxima. Tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.